Já pediu qualquer desconto? Já teve que pedir mais prazo para entregar uma tarefa? Já tentou fazer qualquer acordo com qualquer pessoa? Você negociou. Então, se quer fazer essas coisas sem confiar só na sorte, assiste esse vídeo que alguma coisa pode te ajudar. Se você não me conhece, eu sou Carolina Pessoa, mais conhecida como Charas, e hoje a gente vai falar sobre a arte da negociação, porque, menina, é uma arte. O que eu vou falar aqui tem como base principal esse livro do Chris Voss. Ele é um ex-agente do FBI que hoje tem a sua própria firma de treinamentos para negociações complexas em empresas. E eu falei base principal porque eu vou dar uma pitadinha, um tempero com algumas coisas que aprendi em cursos e em outros livros. Temperinho. O livro é dividido em 10 capítulos e ele apresenta vários exemplos de negociações com reféns e vai explicando as técnicas que ele utilizava e a aplicação dessas técnicas em outras áreas da vida. Ele já começa afastando uma ideia que começou a se popularizar nos anos 80 de que a racionalidade e a consistência poderiam dominar as emoções na tomada de decisões. Então, basicamente, o que ele diz é: não se engane, quem manda são as emoções. Para fundamentar essa ideia, ele usa os estudos de dois caras, um chamado Tversky, não sei se é assim que fala, um economista, e outro Kahneman, um psicólogo. Eles dividiram as nossas formas de pensar em dois sistemas. O primeiro, rápido, instintivo e emocional, e o segundo, lento, deliberativo e lógico. Ou seja, reagimos emocionalmente a uma sugestão ou pergunta, e então essa reação do sistema 1 elabora a resposta do sistema 2. E é por esse motivo que escutar ativamente o interlocutor, o que ele tem a dizer, é tão importante e é o primeiro passo para uma negociação bem-sucedida. A pessoa não vai simplesmente começar a falar e despejar todas as informações. A não ser que seja eu, né? Porque eu falo mais que a boca. Mas, normalmente, você precisa guiar a conversa para que isso aconteça e ela se abra mais. Um dos meios de fazer isso é usando o espelhamento, que é basicamente repetir as 3 últimas palavras ou a ideia central do que a pessoa falou, e seguir um momento de silêncio, porque isso permite que a pessoa raciocine sobre o que foi dito e aprofunde. Vamos supor que a sua namorada chegue pra você e fale assim: eu tava querendo fazer alguma coisa esse final de semana. E aí você já tinha planos no seu final de semana. Aí você vira e fala: esse final de semana? Aí vai permitir que ela elabore mais, entendeu? Assim você consegue mais informações. E aí vem o primeiro tapa na cara, pelo menos pra mim, como boa leonina orgulhosa que sou, que é: estar certo não é a chave para uma negociação bem sucedida. Temperinho. No curso que eu fiz no ano passado, eu aprendi um pouco sobre rapport, que é um termo da psicologia usado para o espelhamento da linguagem corporal. Então você pode aliar esses dois recursos. Durante o processo de escuta também, você vai usar o que o autor chama de rotulagem, através da empatia tática. Vou explicar. Basicamente, você não deve entrar numa negociação pensando e botando no foco os seus próprios objetivos, mas sim perceber a perspectiva do interlocutor, entendendo os sentimentos e a mentalidade e captando o que está por trás disso. E feito isso, verbalizar. Isso porque as emoções se manifestam em 2 níveis: o presente, que é o que você pode ver, e o subjacente, que são as motivações ocultas. O que você está tentando realizar? Como isso vale a pena? Qual é a questão central aqui? Como isso afeta as coisas? Então, assim, são perguntas de o que e como. Voltando pro exemplo. Falou do final de semana, né? Você repetiu, aí a pessoa elaborou um pouco mais. Você pode perguntar: como é que você está pensando em fazer isso? O que exatamente você quer fazer? Ou o que você não quer fazer? Ele fala também que se você tiver que se desculpar por alguma coisa, é melhor que você faça isso diretamente. Porque é mais fácil você dissipar o sentimento negativo se você reconhece a existência dele. Então, o caminho é reconhecer uma situação negativa, sem julgamentos, e rotular oferecendo uma solução positiva. Se for uma negociação mais complexa, é importante fazer o que o autor chama de auditoria de acusação, que é basicamente listar tudo de ruim que a outra pessoa pode dizer pra você e ensaiar em quais momentos você deve inserir os rótulos, as pausas e os espelhamentos. Sempre utilizando as perguntas calibradas pra mostrar que tá ouvindo e pra ter mais informações. O autor desmistifica muito o medo do não, porque ele afirma categoricamente que o não é uma oportunidade de esclarecer as objeções e eliminar tudo que o interlocutor não quer e assim chegar ao sim. É importante que o interlocutor se sinta o dono da conversa para que ele se sinta no controle das próprias decisões. É como se fosse induzir a pessoa a acreditar que aquela decisão está sendo tomada autonomamente. O autor até estimula você a buscar alguns nãos no início da conversa para pôr o interlocutor nessa sensação de segurança. E ele diz que você pode fazer isso rotulando errado, perguntando diretamente o que ele não quer, ou perguntando se desistiu do projeto ou do negócio. Segundo o livro, o sim só é válido se tiver um está certo. Só uma observação, porque eu acho que na tradução, né, porque seria that's right, acho que seria mais equivalente a é verdade. Tipo, não é está certo, mas faz sentido também o estar certo. É importante ouvir isso da pessoa, tipo, tá certo, é verdade.
e não você está certo, porque isso significa que a pessoa chegou àquela conclusão, que ela não tá só concordando da boca para fora. Ele fala que é importante mencionar o prazo final, se esse prazo existir, porque, do contrário, à medida que o prazo final for chegando, você vai se sentindo mais pressionado a ceder e a outra pessoa, como não sabe o fim do prazo, vai continuar pedindo mais. Outra coisa é de não presumir que o outro lado pensa como você, porque isso não é empatia, isso é presunção. E aí ele descreve alguns mecanismos emocionais que alimentam essas decisões, dizendo como você pode aplicar isso quando tá ouvindo uma proposta ou fazendo uma. E, gente, quando eu li isso, eu consegui ver todas as vezes que eu negociei errado. Primeiro, você deve ancorar as emoções da pessoa que tá te ouvindo. Preparar para baixas expectativas e fazendo uma auditoria de acusação, né? Mostrando sempre todas as objeções e como isso vai ser eliminado. É interessante também utilizar algo que ative a aversão à perda. Como, por exemplo... eu quis oferecer isso pra você antes de oferecer pra outra pessoa. Ponto 2 é deixar o outro dar a primeira proposta, porque normalmente nenhum dos dois tem muitas informações, então pode ser que você tenha a sorte de ter uma proposta até melhor do que o que você já estava pensando. Ponto 3 é estabelecer uma faixa. Se for valores, por exemplo, você está negociando o valor de uma palestra e você fala, não. Pra esse tipo de palestra eu cobro de 800 a 1.300 reais. E saber que vão puxar para o mais baixo. Então, se você fala 800, o foco vai no 800. Se você quer esse valor de 800, beleza. Mas se você quer os 1.300, você começa com os 1.300. Então é de 1.300 a 1.500 reais. O quarto ponto é recorrer a termos não monetários. Isso pode ser um serviço a mais que não vai te custar muita coisa, mas gere valor para outra pessoa. Outra coisa que ele fala são sobre os números quebrados, números ímpares, porque isso passa uma sensação de mais credibilidade. É como se você tivesse passado mais tempo pensando naquele número, sabe? Não é um número à toa. E o sexto é surpreender com um bônus, porque o ambiente de generosidade estimula reciprocidade. Depois disso tudo, o autor fala sobre a importância de você chegar a um acordo que possa ser efetivamente implementado, porque de nada adianta você chegar, beleza, concordou com tudo, tá tudo certo, fechou, e na hora da execução dá pra trás. E nesse ponto ele fala sobre a importância de considerar as pessoas que não estão ali naquele momento da tomada de decisão, mas que podem acabar com o acordo. E eu vou dar um exemplo que é muito da minha realidade, né, de adoção de animais. A gente sempre pergunta se as outras pessoas da casa estão de acordo, se não tem uma alergia. Se a gente não perguntar, pode acontecer do animal chegar lá, a gente já concordou, já negociou, já falou, a pessoa vai castrar, tudo certo, fechou, levou pra casa, passou uma semana, a pessoa devolve. Então, assim, não adiantou de nada. Em seguida chega a hora da pechincha. Eu achei interessante que ele definiu 3 estilos de negociação diferentes, explicando que você tem que identificar o estilo de negociação do seu interlocutor e fazer a abordagem mais adequada. Se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu aprofundo mais essa parte, que é bem interessante. Para pechincha, ele explica o modelo Ackermann. Basicamente, quando você vai negociar, você define a sua meta, né? Defina uma meta real, mas ousada também. E quando você for fazer a oferta, faz uma oferta extrema e fazer 3 reduções até chegar o valor que você realmente quer. Porque quando você faz concessões, meio que gera uma reciprocidade, sabe? É mais fácil da outra pessoa fazer concessões também. E aí tem outros 3 pontos, mas ele já falou ao longo do livro, então não vale a pena repetir. No último capítulo, ele frisa que é indispensável você estar preparado para surpresas reais. São inimagináveis, realmente imprevisíveis, que você não tem como ter um plano para lidar com aquilo. E mais uma vez, fica aí a importância de escutar ativamente, porque é escutando que você vai descobrir essas coisas. Então é fazer muitas perguntas, ler as pistas não verbais, compartilhar informações, entender a visão do mundo do outro e utilizar isso sempre a favor da negociação. Se fosse para eleger o ponto mais importante desse livro, com certeza seria a escuta ativa. Ouvir sem pré-julgamentos o outro, tentar entender para só depois utilizar todas as técnicas mencionadas. Espelhamento, rotulagem, auditoria de acusação, perguntas calibradas, pechincha. As histórias são muito interessantes, então entretém. É um livro fácil de ler. Eu acredito que tudo aconteceu do jeito que ele falou? Não. Mas o livro tem muito conteúdo, então vale muito a pena. E é um livro que eu tenho certeza que eu vou reler, né? E se você assistiu o último vídeo, já sabe que tem um link na bio pra comprar, né? Pra fechar, eu vou só ler essa passagem aqui do livro, porque eu achei muito interessante. Só se pode ser um negociador excepcional e uma ótima pessoa escutando e falando com clareza e empatia, tratando os interlocutores e a si mesmo com dignidade e respeito. E, sobretudo, sendo honesto em relação ao que se quer e ao que se pode e não se pode fazer. Toda negociação, toda conversa e todo momento da vida resume-se a uma série de pequenos conflitos que, bem administrados, podem resultar em pura beleza criativa. Aceite-os. Então é isso, um beijo e até a próxima.